Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que passou esta semana? Tudo correu bem? Muito feliz novamente nós estarmos aqui para iniciarmos a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos estar falando sobre a mordomia e tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Desde já quero te convidar a orar, a meditarmos juntos nesta manhã de domingo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar antes de começarmos a nossa aula. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de começarmos esta semana, Senhor, em Tua presença. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito conceda, Pai, ó Deus, espírito de conhecimento, de revelação, ó Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos e entendimento dos nossos corações, para que nós possamos crescer tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e a adoração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, na aula passada, nós vimos sobre meditação, o quão importante é para nós como cristãos ter uma meditação correta acerca da palavra de Deus. E eu creio que se você colocou em prática, tenho certeza que esta semana já foi diferente, porque a palavra de Deus ela tem poder e quando nós meditamos, nós crescemos, nós refletimos, nós absorvemos e nós guardamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nosso texto básico está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 14 e versículo 30. Será o nosso texto básico. Não vou ler agora, mas nós vamos estar lendo mais adiante, tá bom? E nós temos um versículo para decorar. E o nosso versículo para decorar, ele se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Amém? Então vamos lá, repetir mais uma vez. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Gálatas 5, 13, e é o nosso versículo para decorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos falar sobre mordomia. A palavra mordomia tem em nossos dias adquirido um sentido completamente oposto daquilo que deveria ser, do seu significado original. Às vezes, quando você chega num lar, numa casa, e às vezes você está descansando, alguém chega e fala assim: nossa, que mordomia é essa? Então se torna, hoje quando você fala de mordomia, dá a impressão que é uma pessoa que está deitada, relaxando, em paz, tranquilidade. Mas o sentido original da palavra viver em mordomia não é viver uma vida boa, não é viver descansando, mas a mordomia, biblicamente falando, não é isso. E é isso que nós vamos ver, o que biblicamente a palavra mordomia significa. Então, o nosso primeiro item diz aí o que é mordomia. A palavra mordomia provém de dois vocabulários latinos, de major, que significa maior, e dornos, que é servo. Ou seja, a palavra mordomia, ela vem de duas palavras latinas, que é major, que significa maior, e dornos, que é servo. Ou seja, a palavra mordomia, biblicamente falando, significa maior servo. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje, do servo maior, ou maior servo, significa que é aquele que serve mais. Amém? Mordomia é
então um ofício do mordomo? O mordomo é aquele que é o administrador, é o que administra os bens do seu senhor e do seu patrão. Amém? Então nós como cristãos somos mordomos de quem? De Deus. Nós administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E é uma necessidade de nós entendermos o nosso papel como bom mordomos, como bom dispenseiros da obra do Senhor. E é necessário que nós nos achemos fiéis a esse ofício que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Em se tratando do assunto em relação ao crente, o mordomo é aquele que administra tudo que Deus lhe tem confiado, ou seja, bens, propriedades, filhos, trabalhos e até mesmo a própria vida. Amém? Nós somos os mordomos de Deus. O que Deus então colocou nas nossas mãos? O Senhor colocou bens que nós temos hoje, vem do Senhor. Propriedades, vem do Senhor. Filhos, lembrando que filhos são heranças do Senhor. O trabalho e até a nossa própria vida foi Deus que nos deu, e é dever nosso administrarmos tudo isso muito bem administrado. Há dois exemplos bíblicos com os quais podemos ilustrar o que é ser um mordomo. Nós temos o primeiro exemplo, que é Eliezer. Note, Eliezer, ele era quem? Servo de Abraão. Ele era o servo mais velho da casa. Ele administrava o que pertencia a Abraão. Isso está lá no livro de Gênesis 24, 2. Foi deste mordomo, homem de confiança, que Abraão dependeu para escolher uma esposa para o seu filho. Olha que posição que Eliezer, ele tinha um papel fundamental na vida de Abraão, a ponto de que ele confiou os seus bens, tudo que ele pertencia, e como mordomo, ele foi um homem de confiança para escolher a filha, a mulher com quem Isaac iria casar. De tamanha responsabilidade que é a mordomia cristã. Nós temos também José do Egito, uma passagem muito conhecida que acredito que você já conheça, né? Tá de cabelo branco, de tanto conhecer. Que foi quem? Foi o servo que administrou o quê? Os bens de Potifar. Potifar, ele colocou José como mordomo em sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia além do pão com quem se alimentava. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 39, versículo 4 e versículo 6. Olha que papel fundamental José teve na vida de Potifar. Potifar é um homem que colocou tudo nas mãos de José para que ele pudesse administrar, a ponto de Potifar não conhecer nada do que ele tinha, somente o pão que ele se alimentava. E isso você pode conferir na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39, versículo 4 e versículo 6. Então, mordomia na Bíblia, podemos ver, por isso que toda a Bíblia, através dos ensinos, através dos exemplos, somos convocados como bons mordomos do Senhor. Notemos que, ao criar o homem, Deus colocou como administrador, ou seja, mordomo no jardim do Éden, de todas as coisas que foram criadas. Se você anotar aí ou abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, 28, diz assim, o Senhor falando para Adão e para Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Algo que Deus nos leva, e nós precisamos entender aquilo que Deus
nos colocou nesta terra, assim como Ele colocou Adão, assim como Ele colocou Eva, e pediu para que todas as coisas fossem sujeitas ao governo do homem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos traz aquilo que de fato somos, e não aquilo que o mundo diz que somos, ou até mesmo a ciência diz que somos. Se você cursou a escola primária, quando você vai lá no reino animal, você vai aprender que tem os animais invertebrados, os animais vertebrados, que tem os animais irracionais e animais racionais. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós não encontramos animais racionais. Nós encontramos os animais racionais que a ciência diz que é o homem. A Bíblia diz que este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, desassociado de animal. Nós precisamos entender essa revelação, porque quando Deus fez os animais para serem dominados, fez os animais para serem governados, e quem governa sobre esses animais é o homem que Deus colocou na terra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não somos animais racionais, somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Então que você guarde isso. Quando falar lá, o homem é um animal racional. Não, o homem é a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Ainda mais diz lá em Salmos 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra foi dada para o homem governar, dominar sobre toda a extremidade da terra, para que todos os cantos da terra fossem alcançados pelo homem. Esse foi o plano de Deus, este é o plano de Deus. Tanto que quando o homem quis ficar em um só lugar, na Torre de Babel, o Senhor veio e espalhou, porque fugiu do propósito pela qual o homem foi criado. Então Deus deu a terra aos homens. Por isso, amados, nós precisamos entender que a terra é lugar de gente viva, não de gente morta. Porque a terra foi dada aos homens, os homens que dominam sobre a terra. Nós precisamos entender isso, o que a palavra de Deus está nos falando. Ele nos deu para governar sobre esta terra. E nós precisamos assumir o controle daquilo que Deus nos deu. Nós perdemos porque Adão colocou isso e entregou a Satanás. Mas quando Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele não somente restituiu, o Senhor tomou a autoridade e devolveu novamente às mãos daqueles que servem ao Senhor. Nós que somos a igreja do Senhor, nós precisamos dominar sobre esta terra, entender aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Devemos desfrutar dela da maneira correta, porque quando nós não conhecemos, ainda que sejamos dono, nós não exercemos o quê? O direito sobre ela. Algo que a palavra de Deus nos diz, e nós precisamos nos apegar àquilo que a palavra nos deu. Então a terra foi dada aos filhos dos homens. Lembra quando o Senhor, antes de subir aos céus, falou: eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e nos enviou para fazer as mesmas obras que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a base da mordomia, entretanto, está no fato de tudo que pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, a base da mordomia, entretanto, está no fato que tudo pertence a Deus. E Jesus procurou ensinar este conceito através da parábola dos talentos. Agora sim, nosso texto básico, que está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, que é uma parábola dos talentos, que nós vamos ler, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou todos os seus bens. E a um deu 5 talentos,
a outro deu a outro um talento, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente para negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos e mais o que recebera 1 saiu, abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor, pois depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, meu servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 talentos que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, e que ceifas aonde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo aonde não semeei, ajunto aonde não espalhei, cumpriria tanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei, pois, o talento e darei o que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, o que tem em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali há choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos ilustra uma tragédia de uma oportunidade desperdiçada. Aqui, o servo que se ausenta, aqui o Senhor que entrega os talentos e sai e se ausenta por muito tempo, prefigura quem? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus confiou para nós o que? O reino de Deus e todas as demais coisas para nossas mãos. E um dia ele vai voltar assim como este Senhor voltou. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós temos de administrarmos e multiplicarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Quando nós olhamos e vemos aqui, parece que esse Senhor, ele é muito severo. Por quê? Porque 1 denário significava 1 dia de trabalho. Mas 1 talento significava 18 anos de trabalho. Ou seja, algo muito valioso. O vocábulo talento, nos idiomas modernos, usado para indicar capacidade ou dotes de alguém, em realidade se deriva dessa parábola. Originalmente, o talento era uma unidade de peso. O talento era uma unidade de peso. Depois passou a ser uma unidade monetária, ou seja, 1000 denários. O denário valia o trabalho de um dia. Portanto, 1 talento valia o trabalho de um homem por mais ou menos 18 anos. O uso posterior dessa palavra para indicar habilidades ou dotes naturais. Ou seja, o que esse Senhor confiou foi algo muito precioso. De anos e anos e anos de trabalho, ou seja, mais ou menos 18 anos de trabalho. Ou seja, isso nos leva a refletir aquilo que Deus conquistou para nós, custou um preço muito caro ali na cruz do Calvário. E o Senhor confiou o reino dos céus em nossas mãos. Os anjos ansiavam pregar o evangelho, mas o Senhor confiou a mim, confiou a você, confiou a nós como igreja. E nós precisamos entender a riqueza que isso tem para nós,
A riqueza que isso é do Senhor ter confiado o reino de Deus nas nossas mãos. Tudo aquilo que Ele colocou à nossa volta, à nossa disposição, para pregarmos o Evangelho do Senhor. Então nós não podemos ser negligentes nem desperdiçar essa oportunidade que Ele confiou a nós. Porque Ele um dia voltará e nós haveremos de prestar conta ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós precisamos entender, segundo a palavra de Deus, é que o universo pertence ao Senhor. Levíticos capítulo 25, versículo 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Segunda Crônicas 7:20 diz assim: então vos arrancarei da minha terra e que vos dei, e esta casa que santifiquei ao seu nome lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Salmos 95:5 diz assim: dele é o mar, pois ele fez obras de suas mãos e os seus continentes. Salmo 146, versículo 6 diz assim: o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, se mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, os céus e a terra, tudo que existe pertence ao Senhor. E o Senhor deu a terra aos filhos dos homens, então tudo vem do Senhor. Ao Senhor pertencem os minerais, os tesouros escondidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do solo o Senhor fez brotar, de sorte todas as árvores agradáveis, vistas de boa para alimento, também a árvore da vida que estava no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. Também Gênesis 1, 24 diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme toda a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. Assim o Senhor fez. Também Salmos 50, versículo 10, versículo 11 diz assim: pois são meus todos os animais dos bosques, os alimarias aos milhares sobre a montanha, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Salmo 50, versículo 10, versículo 11. Então todas as coisas pertencem ao Senhor, tanto os ouros, os minerais escondidos pertencem ao Senhor. Olha o que diz Ageu 2:8: minha é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro, minha é a prata. Ou seja, todos os minerais, todos os animais, todos os seres viventes, todos os animais, todas as aves do céu pertencem ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Tudo que a terra produz pertence ao Senhor. Todos os animais pertencem ao Senhor. Todos os minerais e tesouros escondidos pertencem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem restaurado pertence a Deus. Olha isso. Pertence a Deus duas vezes. Por que Amém. Por que tudo pertence ao Senhor? O homem restaurado pertence a Deus duas vezes. Por quê? Primeiro, porque o Senhor o criou e depois o Senhor o salvou. É como uma história de um menino que imaginou um barco e ele criou e ele passou um tempo formulando como fazer este barco. E ele pegou as peças, juntou as ferramentas e fez um barco muito bonito. E um dia ele sempre saía para brincar com este barco, e um belo dia veio uma chuva forte e não deu tempo dele pegar este barco. Esse barco foi levado pela enxurrada e ele perdeu o seu barco. Um belo dia ele está andando e passando numa loja, ele viu o barco que ele tinha feito. E ele olhou para aquele barco, chegou no homem e falou assim: olha, este barco é meu. O homem falou: não,
Se você quiser esse barco, você tem que comprar. E ele olhou para aquele barco, ele falou, não, mas esse barco é meu. E o homem falou, ó, se você quiser este barco, existe um preço. E ele foi lá, pegou todas as suas economias e pegou e pagou o preço que foi pedido pelo aquele dono de loja sobre aquele barco. E quando ele comprou o barco, ele colocou na estante da sua casa e ele olhou para aquele barco e ele disse assim, você é meu 2 vezes, porque eu te criei, eu te fiz e eu comprei você. E assim é o homem que pertence ao Senhor, o homem restaurado, ele pertence a Deus 2 vezes. Por quê? Porque Deus criou o homem, mas o pecado veio, a enxurrada veio e levou este homem para longe de Deus. Mas havia um preço para o resgate deste homem, que foi o preço da morte de cruz. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço para que fôssemos regenerados, para que nós voltássemos para o nosso Senhor Jesus. E você que está hoje aqui, participando desta aula, você que está ouvindo esta palavra, você que entregou a vida ao Senhor Jesus, você pertence ao Pai 2 vezes. Porque primeiro, porque Ele nos fez. E segundo, porque Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou o nosso resgate. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, 2 vezes por quê? Porque a primeira o Senhor nos fez. A segunda, porque o Senhor nos salvou. O nosso grande exemplo de mordomia, ou seja, o nosso maior exemplo de mordomia é Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o nosso exemplo de mordomo. Ele nos deixou o seu exemplo para que sigamos as suas pegadas. E isso se encontra lá no livro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 21, que diz assim, portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Olha que palavra maravilhosa. Portanto, para isso mesmo fosse chamado. Você, eu, nós que pertencemos ao Senhor, fomos chamados. Para o quê? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, ou seja, no meu lugar, no seu lugar, deixando o quê? Deixando exemplos para seguirdes os seus passos. Ou seja, nós precisamos andar nos passos de Jesus. Seguir Jesus, ele é o nosso maior exemplo de ser um bom mordomo, de ser aquela pessoa que cuidou das coisas do Pai. Tanto que quando ele estava com seus apóstolos, ele dizia que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E nós não devemos ser diferentes de Jesus. A nossa vontade deve ser o quê? Fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Há um livro chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus? Ou seja, toda nossa vida deve ser refletida a um ponto de nós, todas as nossas ações, perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? Nós vamos ver que em diversas situações, que nós muitas vezes estamos agindo, Jesus jamais agiria daquele modo. Nós temos que refletir mais sobre isso. J.E. Dillard disse a seguinte frase: a mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus e a aceitação do nosso cargo de depositários da vida, das possessões e administrações dos mesmos, de acordo com a vontade de Deus. Olha que profundo isso, o que Dillard disse. A mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus, ou seja, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre tudo que Ele tem nos dado, sobre tudo que existe, sobre tudo que está nas nossas mãos. E também a aceitação do nosso cargo. Qual cargo? De depositário da vida, porque Deus deu vida a nós, das possessões, ou seja, de tudo aquilo que nós temos, para a administração do quê? Das mesmas, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quer comermos, quer bebemos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é
a mordomia bíblica. Que profundo isso. Vamos ver também o valor da doutrina da mordomia bíblica. Se tomarmos a sério esta doutrina, e nós devemos tomar essa doutrina por sério, ela mudará completamente a nossa vida, ela mudará completamente a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de conduzir a nossa vida. O autor foi muito influenciado quando ainda adolescente, o Gilliard, por esta doutrina, através da leitura do livro de Walter Karchel, intitulado Não Sou Meu. Então, a nossa vida, quando nós entendemos a mordomia bíblica, quando nós entendemos o nosso papel, assim como Gilliard, ele teve a sua vida profundamente impactada quando nós entendemos que nós não somos nossos, não somos mais nossos. Eu não sou mais meu de mim mesmo. Hoje a minha vida pertence a Cristo. Hoje a sua vida pertence a Cristo. A nossa vida deve girar em torno disso. Eu não sou mais meu. Nós não cantamos? A minha vida é do meu mestre. O meu caminho é do meu mestre. Isso tem que ser mais do que uma canção. Isso deve ser um entendimento de vida. Isso deve ser uma conduta de prática de todos os dias. De entender que nós não somos mais de nós mesmos. A minha vida pertence ao Senhor. Ou seja, se a minha vida pertence ao Senhor, se a sua vida pertence ao Senhor, se tudo que nós temos não é nosso, mas Ele colocou para nós administrarmos, nós não podemos administrar, nós não podemos conduzir a nossa vida do nosso jeito ou do nosso bel prazer. Nós temos uma responsabilidade de andar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos entender e precisamos sondar e conhecer a mente de Cristo. Como você faz isso? Através do Espírito Santo de Deus. Porque somente o Espírito Santo de Deus que sonda e conhece a mente de Cristo. E a ponto de nós precisamos nos agradar de Deus, a ponto do quê? Do coração de Deus e o coração nosso ser um, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Para que nós possamos conduzir de acordo com a vontade do Senhor. Nós vemos isso claramente quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, seja feita a tua vontade. Aonde? Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, em tudo onde nós vamos colocar as nossas mãos. Nós precisamos entender, a nossa vida tem que sofrer um impacto, que nós não somos mais de nós mesmos. Os nossos sonhos não podem ser mais sonhos nossos. Nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. A nossa vontade não pode ser mais nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. A condução da nossa vida não pode ser mais de acordo com aquilo que eu acho, mas sim de acordo com a vida do Senhor. Por quê? Porque se a vida que nós temos não é nossa, e ela pertence ao Senhor, nós temos que perguntar para o Senhor como é que Ele quer que a nossa vida seja conduzida segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. O valor dessa doutrina, ela precisa entrar nos nossos corações, ela precisa entrar no nosso entendimento e ela precisa estar arraigada no nosso coração. A doutrina da mordomia nos fará ter uma vida, nos fará ver a vida como um todo, a considerar em tudo o que é ser cristão, faz dentro da orientação de Deus, ou seja, quando nós entendemos o que a doutrina da mordomia, ela nos fará ver a vida de uma forma diferente, como um todo, considerando tudo que o cristão faz, deve estar dentro do que da orientação de Deus. Quer comais, quer bebeis, quer façais tudo para a glória de Deus. Então nada é circular. Nada de circular religioso. Nós precisamos entender isso. Tudo que o crente fará com a consciência de que é santo. Entretanto, Deus nos colocou neste mundo como administradores de suas coisas. Temos o quê? Teremos mais responsabilidade. Deus nos colocou neste mundo como administradores das suas coisas. Teremos mais responsabilidades. E não seremos crentes de domingo a domingo.
apenas crentes de domingo, crentes de igreja. Ou seja, toda a nossa vida, ela será pautada pelo quê? Por aquilo que rege o coração de Deus. Nossa vida, ela tem uma enorme responsabilidade de administrarmos tudo que Deus colocou nas nossas vidas. E não seremos apenas crentes domingueiros, não seremos apenas crentes no domingo, mas seremos crentes todos os dias da nossa vida, quer na nossa família, com as nossas esposas, com os nossos maridos, quer com os nossos filhos, quer no nosso trabalho, quer na nossa área de lazer, quer em qualquer coisa que nós possamos fazer, vamos fazer tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma grande responsabilidade, teremos maior responsabilidade diante de Deus e do mundo, e de nós mesmos e dos perdidos que precisam de salvação, ao mesmo tempo reconhecendo que dependemos de quem? De Deus, e saberemos o que? Os nossos limites, e confiaremos na graça do nosso Senhor Jesus, tendo sempre direção do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos compreender que nós, como igreja, você, eu, nós temos uma enorme, uma gigantesca responsabilidade diante de Deus, diante do mundo, diante de nós mesmos com as nossas próprias vidas, diante dos perdidos que precisam de salvação. Ao mesmo tempo, reconhecemos o quê? Que dependemos o quê? De Deus. Saberemos o quê? Os nossos limites. A minha graça te basta. E aonde que nós vamos confiar na graça de Deus e sempre tendo direção em quê? Em tudo. Não é em algumas coisas, não naquilo que eu acho pertinente, mas tendo direção em tudo, ou seja, em todos os nossos caminhos na nossa vida através de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos ver as áreas da mordomia. Apenas para efeito de estudo, daremos estas áreas a seguir. O estudante que quiser, você que quiser se aprofundar ainda mais nas áreas da mordomia, neste assunto, você encontrará bons livros para pesquisar. A Lerban, ela publicou uma revista intitulada O Exercício da Mordomia, número 9, da série Estudando a Palavra de Deus. Então você tem aí a oportunidade de entrar no site da Lerban, procurar essa revista, número 9, O Exercício da Mordomia, que está na série Estudando a Palavra de Deus, e você pode pedir ela e estudar ela no nome de Jesus. Então, primeira mordomia do corpo, primeira área para nós estudarmos, para nós seguirmos aqui, mordomia do corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Porque foi criado por Deus de modo maravilhoso para servirmos a Deus. E temos deveres com Ele de mantê-lo limpo, funcionando bem, deixando os vícios, bebidas, fumos, drogas, prostituição, orgias, e etc. O nosso corpo deve ser subjugado a não ser o Senhor da nossa vida. Ou seja, o nosso corpo deve ser reduzido à escravidão do Senhor e não deve ser subjugado. O nosso corpo não pode ser senhor da nossa vida. Amém? Isso é muito sério, porque quando nós olhamos e nós vivemos hoje uma cultura do corpo, hoje vivemos o quê? A cultura do corpo, a idolatria do corpo. Todo mundo hoje quer ter um corpo bonito, um corpo sarado. Não é pecado você ter um corpo bom. Por quê? Porque o exercício é saúde do corpo. Mas hoje isso tem sido feito para instrumento do quê? Para adoração, para cobiça, para sexualidade, para ativar os desejos de lascívia em outras pessoas. O nosso corpo não foi feito para isso. E hoje também há uma polêmica muito grande quando fala sobre tatuagens isso é uma coisa que é de cultura. Mas será que é de cultura mesmo? Se eu já não sou mais meu, se a minha vida não é mais minha, se o corpo não é mais meu, que direito eu tenho sobre o meu corpo?
É interessante que quando vão falar sobre tatuagem, lá em Levíticos, no capítulo 19, versículo do 27 ao 29, eles vão falar que isso era coisa do Antigo Testamento. Interessante que eles vão, no versículo 27, eles vão dizer assim: não corteis o cabelo em redondo, nem danificares a extremidade da barba. E aí eles vão usar este versículo assim: então você não pode levar a sério este versículo, porque se você tira a barba, se você corta o cabelo. Deixa eu falar algo. A Bíblia, ela explica por ela mesma e existem certas doutrinas bíblicas. Em nenhum momento você vai achar na Bíblia doutrina sobre corte de cabelo. Você não vai achar em nenhum momento doutrina sobre barba. Tanto que nós temos uma passagem lá, lá em 1 Coríntios, que fala do cabelo e do véu, mas se você ler o último versículo, diz assim: mas se alguém quiser contender sobre estas coisas, nós não temos estes costumes. Ou seja, cabelo, barba é costume e não é doutrina, mas nós temos uma doutrina do corpo sobre a Bíblia. E interessante que quando fala lá em Levítico, diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem ferireis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. E olha só, o que o Senhor está falando? Porque quando a tatuagem ela foi instituída, ela foi feita para deuses pagãos, foram feitas para mortos. O Senhor não quer que nós sejamos associados com nenhuma obra infrutífera das trevas. Não se associeis com nenhuma obra infrutífera das trevas. Ou seja, a palavra do Senhor fala que não é para nós marcarmos os nossos corpos. Isso é muito sério. Você fala assim: mas isso é cultural. Não, porque a origem da tatuagem eram para demônios, eram para falsos deuses. Deus não quer a gente associado a isso. A mesma coisa eu posso falar sobre o biquíni. Existe um documentário sobre o biquíni que não é cristão. Quem disse que deve ser pequenininho? Consulta aí na internet. Quando o biquíni surge, para a época, a pessoa mesmo sem ser cristão, não usava biquíni. E se tornou escandaloso para a época. Até as mulheres da época, que eram de vidas fáceis, não se negaram a usar o biquíni. E aí, o francês, se eu não me engano, que fundou, que criou o biquíni, pagou strippers para que elas pudessem usar. Então, olha só, amados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós queremos desmerecer a palavra de Deus, e se eu desmerecer Levíticos 27, versículo 19, do 27 ao 29, eu vou cair num grande erro, porque eu vou ter que desconsiderar tudo o que Deus está falando. Quando Deus fala sobre certas doutrinas, Ele fala doutrina sobre o corpo. Olha só o que diz na sequência, o 29, não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua e nem se encha de maldade. Então, peraí, eu desconsidero, eu pego o do cabelo lá e falo: não, porque se eu corto o cabelo, corto a barba, eu não posso fazer, eu também posso fazer tatuagem. Então você também pode colocar a tua filha para se prostituir? Nós precisamos ler o contexto, nós precisamos entender a Bíblia num todo, porque a Bíblia fala de um caráter, de um corpo santo e purificado ao Senhor. Olha o que diz Romanos: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus vivos, que apresenteis vossos corpos, o quê? Como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Olha isso, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Então olha o que aqui está dizendo, que nós devemos apresentar os nossos corpos como quê? Como sacrifício santo, como sacrifício agradável, vivo perante o Senhor. Para nós não nos conformarmos com o quê? Com este mundo.
Quando você faz uma tatuagem, você não pode doar sangue por 6 meses. Você pode contrair doenças transmissíveis, você pode contrair doenças que são transmitidas através das agulhas. Qual é o padrão de Deus? Nós estamos cada vez mais nos parecendo com o mundo, deixando o padrão de santidade de Deus. Amados, algo que nós precisamos entender: é preferível errar pelo excesso de zelo do que errar por não zelar por aquilo que Deus tem nos dado, por negligência, por algo que está tão explícito na palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso. E olha só, a palavra do Senhor fala assim: quer comeis, quer bebeis, quer façais tudo para a glória de Deus. Aonde que uma tatuagem glorifica a Deus? Porque a tatuagem em si é feita para exibicionismo, não é feita para Deus. Então, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. E olha aonde que nós, hoje a igreja está discutindo, se faz ou não faz tatuagem. É pecado ou não é pecado? Se é o viver de Deus, se o Senhor manda nós pensarmos nas coisas que são do alto. Olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentando-se à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto e não das coisas que são terrenas. Olha isso. Então, amados, nós precisamos o quê? Parar de viver aqui na terra. Nós precisamos o quê? Apresentar os nossos corpos como santo e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que foi criado por Ele foi criado de um modo maravilhoso. Com Ele servimos a Deus. E o mesmo vale. Aí tem gente que fala assim: mas então a mesma pessoa que toma refrigerante. Meu irmão, nós prestaremos conta para Deus, porque tudo aquilo que a gente ingere, que faz mal para o nosso corpo, nós estamos pecando contra Deus. Entende? Nós precisamos cuidar bem do templo que Deus nos deu, porque se é dele, não é nosso, nós temos que apresentar o que? Bem. A mordomia da mente. A nossa mente precisa ser desenvolvida e treinada na palavra de Deus. Vou voltar a citar Romanos 1 e Romanos 2, que fala assim: olha, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que para a nossa mente? Porque se nós fomos ressuscitados com Cristo, portanto, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas que são do quê? Lá do alto. Aonde que Cristo vive? Lá no céu, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, nas coisas que não são aqui da terra. Amém? Então, onde que tem que ficar os nossos pensamentos? Mas nós estamos gostando tanto de viver na terra que estamos assumindo costumes da terra. Não podemos viver dessa maneira. Nós fomos chamados para influenciar e não ser influenciados. Se nós olharmos a igreja antigamente, ela tinha um padrão. E eu não estou falando aqui de um padrão hipócrita, mas nós tínhamos um padrão de santidade, um padrão de comportamento, um padrão que quando as pessoas olhavam, elas sabiam distinguir: essa pessoa é de Deus, essa pessoa é crente, aquela pessoa não é crente. Hoje, nem as nossas vestes mais, elas se diferenciam mais. Por quê? Porque a sensualidade, ela tem entrado na igreja com força. Muitas vezes, e você que está nos ouvindo nesta lição, muitas vezes nós homens, nós temos que vigiar, já cansamos de vigiar os nossos olhos lá fora. Temos que vigiar os nossos olhos todo o tempo lá fora. E muitas vezes nós estamos adorando ao Senhor, e às vezes nós abrimos os nossos olhos e deparamos com uma irmã dentro da igreja com todas as suas costas de fora. Aí nós temos que ou fechar o olho ou erguer para cima. Tem
Aí você está falando, não, nada a ver isso que você está falando, não, fomos chamados para a liberdade, mas fomos chamados sim para a liberdade, mas não devemos dar ocasião à nossa carne. Tem um programa no SBT, ou tinha, que se chama Esquadrão da Moda. Sabe o que é interessante? Eu assisti esse episódio, e lá tinha uma mulher que foi chamada segundo as suas roupas, e ela apresentou a roupa dela de ir para a igreja. O casal que faz a apresentação lá, falou assim, ó, isso não é uma roupa de ir para a igreja, isso é uma roupa de balada, sabe? Às vezes o mundo tem um bom senso mais do que nós. Então nós precisamos entender, porque a nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser mudada, a nossa mente precisa ser confrontada com os valores do Senhor. Nós precisamos o quê? A nossa mente, ela precisa estar sujeita a Deus, para que Deus possa reinar em nós e assim administrarmos tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Então nós fomos chamados, então nós devemos o quê? Devemos ocupar a nossa mente com as coisas com que edificam. A mordomia da influência. Todos temos oportunidade de exercer influência positiva sobre as outras. Como Jesus e os apóstolos, podemos influenciar na igreja, no lar, na escola, nos negócios, na sociedade. Não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor. Olha que interessante, em Isaías 43:10 diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier perder o seu sabor, como poderá restaurar o seu sabor? Para nada mais presta, senão ser lançado, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A pergunta que nós precisamos entender, nós somos a mordomia da influência. Nós temos que influenciar o nosso ambiente que nós vivemos. Não sermos influenciados por o ambiente onde nós estamos. Senão o homem vai ser o produto do meio. Nós justificamos nossas atitudes. Por quê? Porque o mundo está assim. O mundo se modernizou. O mundo se modernizou. Mas os princípios de Deus nunca mudaram. Os princípios de Deus continuam os mesmos. A verdade de Deus continua a mesma verdade. A palavra de Deus continua a mesma. O Senhor Deus não muda. Nele não há sombra, nele não há variação. Nós temos uma cultura de reino, nós temos uma cultura, um padrão moral, um padrão espiritual, um comportamento de agir. E esse comportamento tem que ser influenciado lá fora. Não lá fora, influenciar aqui dentro. O que nós vemos hoje é que o mundo aí fora tem influenciado aqui dentro. A nossa forma de falar, os conteúdos que nós consumimos, a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Não, amados, nós fomos chamados para influenciar. Aonde? Aonde quer que estejamos. Os nossos jovens foram chamados para influenciar nas escolas. Nós fomos chamados para influenciar nos nossos lares. Nós fomos chamados para influenciar nos nossos trabalhos. Nós fomos chamados para influenciar aonde quer que estejamos. Mas parece que isso não tem sido mais levado a sério. Porque muitas vezes o jovem tem chegado numa roda que fala de prostituição e continua as piadas imorais e ninguém se constrange com a presença dele. Eu lembro que quando... no meu trabalho, quando eu trabalhava secularmente e mesmo morando em outro país, quando o pessoal estava vendo alguma coisa que era indevida, falava assim, o irmão chegou, para de ver isso, não fala isso, porque o irmão chegou. E é essa a diferença, é esse impacto que nós temos que causar. E nós não podemos nos apegar às desculpas que, porque somos crianças, porque somos adolescentes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego
eles foram levados para a Babilônia com 13 anos. Ficaram lá, tomaram um banho de cultura durante 3 anos para poder servir à mesa do rei. Mas eles não se corromperam, ao contrário, eles influenciaram aquele reino. Nós precisamos entender, fomos chamados, a nossa mordomia para influenciar este mundo. A mordomia do nosso tempo, amém? Então, assim como Jesus, os apóstolos, podemos influenciar na igreja, na escola, nos negócios, na sociedade, e não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor. A mordomia do tempo, nosso tempo precisa ser inteiramente dedicado ao Senhor. Não deve ser desperdiçado, precisamos observar métodos, pontualidade, equilíbrio no trabalho e no descanso e fazer tudo o que fizermos, no lazer e em tudo o que fizermos. O Gabriel chegou para mim e fez uma pergunta muito pertinente. Como fazer com que as pessoas cheguem no horário do culto? Falei, começando o culto no horário. Mas quando nós percebemos qual é a razão por que as pessoas chegam atrasadas no culto. Recentemente nós tivemos o PG, né? O PG na nossa igreja, e foi uma bênção. Então as pessoas começam a chegar mais cedo, procuram não chegar atrasada. Futuramente, daqui uns dias nós vamos ter aí o Giovanici na nossa igreja, nós vamos ter a história de Ríspida. E aí as pessoas nesse dia vão se amontoar, vão chegar no horário. Aí eu pergunto, o que isso nos leva a refletir? Não chegamos no horário? Por quê? Ou chegamos no horário só para aquilo que nos interessa? Então chegar no horário, no culto, quando ele começa, não é um interesse nosso? Qual é o nosso interesse pela palavra do Senhor? Quando nós ficamos 2 horas assistindo um filme no cinema ou tomando uma overdose de séries, e aí a gente não cansa, mas quando é na palavra de Deus, meia hora de palavra de Deus já é cansativo? É cansativo ou eu não tenho interesse? Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Uma série não transforma a nossa vida, só traz lixo. Um filme não transforma a nossa vida. Qual é o nosso interesse? Nós precisamos administrar, ser mordomos do nosso tempo. Nós precisamos ver quanto tempo nós gastamos em rede social. Nós precisamos administrar aquilo que Deus tem colocado à nossa mão. Você precisa entender, entretenimento não é pecado. Amém? Mas entretenimento tem roubado o espaço e o nosso tempo com Deus. Nós precisamos administrar tudo, seja no nosso lazer, seja no nosso trabalho, seja no nosso descanso. Nós precisamos ter o quê? Pontualidade. Isso, nós como brasileiros, nós precisamos de pontualidade. Quando o Senhor vier buscar a sua noiva, naquela hora exata, Ele não vai esperar 5 minutos. Ele não vai esperar 15 minutos. Na hora que Ele chegar, quem estiver pronto vai subir. Quem não tiver, não vai. Pontualidade. Nós servimos um Deus pontual. Precisamos melhorar a mordomia do nosso tempo. A mordomia dos bens. Tudo que temos pertence ao Senhor. Amém? Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Ou seja, tudo que temos vem do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá força para adquirirmos riqueza, para confirmar a aliança que Ele tem para conosco. Então, tudo que temos pertence ao Senhor. Devemos usar o que temos para a glória do Senhor. Devemos ser diligentes no ganhar e no economizar e no contribuir. Aprenda algo: Deus não é um Deus de desperdício. Nós, como bons mordomos, nós temos que ser achados fiéis.
Se você é uma pessoa que desperdiça e joga a comida fora, é um pecado. Você não está administrando bem o que Deus tem te dado. E Deus não vai te dar, não vai te colocar mais, enquanto você for um desperdiçador do seu tempo, desperdiçador de dinheiro, desperdiçador de comida. Deus não vai te dar mais. Nosso Deus, é do caráter de Deus de não desperdiçar. Quando Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, quando sobrou, o que sobrou, Ele mandou jogar fora? Não, Ele pediu para recolher. Ele pediu para quê? Para juntar nos cestos. Esse é o caráter do nosso Deus. Então, nós precisamos cortar tudo aquilo que temos desperdiçado, para que Deus possa nos colocar mais. Porque se a gente for fiel no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Mordomia nos dízimos e das ofertas. Esta parte da mordomia de bens, vamos ver em uma lição dedicada somente a ela, sobre dízimos e sobre as ofertas. Amém? Basta lembrar que devemos ser dizimistas, ofertantes, para o sustento da obra do Senhor. Vamos lá para a nossa conclusão, já estamos encerrando. Irmãos, Deus nos constituiu os seus mordomos. Administremos bem o que a Ele pertence. Teremos que dar conta a Ele pela nossa administração e que sejamos achados bons dispenseiros. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? O que Deus quer? Que a gente seja achado em Deus o quê? Fiel, como bons dispenseiros. Por quê? Teremos que dar conta de tudo, de toda a nossa administração, de tudo que Ele colocou nas nossas mãos, até de um alfinete. Vamos prestar conta daquilo que Ele nos deu e desperdiçamos, mas que a gente possa ser achado fiel. Amém? Aplicações. Você tem a plena consciência de que tudo que você tem pertence a Deus. Você parou para pensar? Tudo que você tem hoje, tudo, pensa aí, em todas as coisas que você tem, filhos, esposa, marido, pasta de dente, tudo pertence ao Senhor. E Jesus disse, e se Jesus dissesse a você mesmo, o que disse ao jovem rico: vai e vende tudo o que tens, dê aos pobres, qual seria a sua reação? E se Deus falasse: pega tudo que você tem hoje, vende, distribui aos pobres, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Será que nós entendemos esse nível entendemos que realmente tudo que temos pertence a Deus e não a nós? Sabemos que tudo que pertence a Deus, como devemos tratar? Automóvel que está conosco, casa, objeto do nosso lar, você tem administrado eles para a glória do Senhor? Hein? Você tem um carro, você tem um automóvel, legal, louvado seja Deus. Aí você coloca assim: propriedade de Deus, foi Deus quem me deu. Mas muitas vezes você não permite, não dá carona para o irmão que precisa de um carro. Eu lembro que nós tínhamos um Corsa, a Lise, e a gente, irmão, ia buscar gente do outro lado da cidade. Nós já chegamos a colocar várias pessoas dentro do carro. Por quê? Para servir de fato para a glória do Senhor. Quando nós estávamos sonhando a nossa casa, nós sempre falamos assim: nós vamos ter uma casa porque nós queremos servir a Deus, queremos servir aos irmãos com a nossa casa. E hoje, pela glória do Senhor Jesus, tem uma célula que a gente recebe na nossa casa. Por quê? Porque o que Deus nos deu a sua glória, para ser usado como instrumento para a glória do Senhor Jesus. Pense nisso. Você tem administrado as coisas para a glória de Deus? Está chegando a época da chuva. Nós temos tantos irmãos de bicicleta. Será que você não pode perguntar para o irmão, se interessar por aquele que mora perto da sua casa, para dar uma carona para ele nesse período de chuva? Pensa nisso. Amém? Como você está tratando a sua mente? Como é que anda a sua mente? O que você tem ocupado a sua mente? O que você tem lido? Há uma pregação do pastor Luciano Subirá que diz assim: você é aquilo que você vê. O que você tem visto, o que tem ocupado a sua mente. Você a enche com as coisas mundanas de televisão, de revistas, de redes sociais, ou está edificando na verdade da palavra de Deus? Lembra? Amados, tudo que é verdadeiro,
tudo que é louvável, tudo que é digno, tudo que é de confiança, tudo aquilo que é agradável, se há alguma virtude nisso deveis ocupar os vossos pensamentos. Ocupar os vossos pensamentos que são lá do alto. Amém? Perguntinha rápida para nós terminarmos. O que é mordomo? Lembra? São junção de duas palavras. De major, que é maior, e dornos, que é servo. Maior servo. Amém? Ou aquele que administra. O que é que o crente como mordomo administra? O que é que o crente como mordomo ele administra? Todas as coisas. E você tem administrado todas as coisas com excelência? Sua família, seu filho, seu trabalho, seu tempo, seu lazer, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, vidas. Como é que você tem administrado? Quais são as 3 razões pelas quais o homem crente pertence a Deus? Quais são 3 razões pelas quais o homem crente pertence a Deus? Primeiro, porque o universo todo pertence a Deus. Porque o homem restaurado pertence a Deus 2 vezes. E o nosso grande exemplo de mordomia foi Jesus. E nós precisamos seguir os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós encerramos hoje a nossa lição de mordomia. Então, o que nós precisamos guardar hoje como mordomos do Senhor? Nós precisamos entender que lá em 1 Coríntios 4:2 diz assim: ora, além disso, requer que os dispenseiros ou os mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Quero te louvar de todo o nosso coração por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo esta palavra, que participou dessa escola bíblica. Onde essa palavra chegar, renova o nosso entendimento e o nosso comprometimento, Senhor. Ó Deus, com o Teu reino, com aquilo que o Senhor nos deu e colocou em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, não esquecendo que daqui a pouco às 9h30, o nosso culto online e presencial, às 17 horas e às 19 horas, online e presencial. Nos ajude na divulgação do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você deixa aí o seu joinha, quando você clica aí no joinha, você vai fazer com que este vídeo, as nossas programações, seja recomendada para mais 100 pessoas, para que pessoas possam aprender e ouvir mais da palavra do Senhor e ser abençoado. Amém? Então Deus os abençoe e nos vemos até a próxima, se Deus quiser.